Vamos falar desse tema. Vamos falar desse tema, né? Das escolhas do presidente Lula. Por que há escolhas tão ruins do presidente Lula? E quais são as origens? Qual é a lógica que leva a esse tipo de escolha? Eu separei os 3 que estão mais evidentes agora. Nós vamos falar de outros também, que são o Gonê, depois daquele almoço, do almoço dele com a sua turma da extrema-direita, na quinta-feira passada, né? O ministro da Defesa, José Múcio, que estava tudo para desembarcar do governo. O Lula não queria que ele desembarcasse do governo, não porque o Lula ia demitir, tá? É importante que se diga, né? O José Múcio iria sair por desejo próprio e não... E acabou voltando atrás, porque ele queria descansar, queria ficar com a família, os militares pressionaram para que ele ficasse, e é curioso isso, né? Porque o José Múcio, acho que é talvez o único ministro deste governo que não há quem decide se ele fica ou sai do governo, é ele próprio, nem não o presidente da República. E no caso ele decidiu que vai ficar. Mas Lula, que é amigo de José Múcio, do Gonê não era amigo, mas o José Múcio sempre foi amigo, ignorou os apelos da esquerda, dentro do PT, inclusive, e fora do PT, para a não nomeação do José Múcio lá atrás. Lembre-se que o José Múcio defendia as concentrações de golpistas diante dos quartéis. Sempre defendeu abertamente, inclusive dizia, antes de se tornar ministro, que familiares dele participavam da concentração lá em Recife. Ele é de Pernambuco. Então, é isso, né? Zé Múcio defende o golpe de 64, Zé Múcio defende os golpistas, né, defende punições mais brandas, está alinhado com o Hugo Mota, defende punições mais brandas para os golpistas, enfim, está lá. E o terceiro é o Hugo Mota. Hugo Mota tem orelha de porco, tem focinho de porco, tem rabinho de porco. Mas o presidente Lula e os progressistas governistas garantiam a todos nós, a todo o país, de que porco ele não era. E agora ele está mostrando que ele é, de fato, porco. Tirou as manguinhas de fora, como era inevitável. Só uma observação, a Cristina Sena traga o Daniel Cara, importante o tema da educação, não apenas a educação, tá? Daniel Cara está no centro também da crise do PSOL, tá? O Daniel vem esta semana, tá combinado, amanhã Daniel Cara vai estar aqui, e antes dele, Davi Decache, por sinal, tá? Então, como é que é esse processo? Vamos começar pelo Hugo Mota. Hugo Mota foi eleito sábado, não este agora, sábado anterior, presidente da Câmara dos Deputados e Deputadas, e essa foto dele segurando a Constituição, né, foi distribuída pelo MDB, foi distribuída pelo Centrão e foi distribuída por parlamentares do PT ao lado dessa foto de Ulisses Guimarães, como se ele fosse um Ulisses Guimarães redivivo, como se fosse a volta do Ulisses Guimarães. E nós dissemos aqui, gente, pelo amor de Deus, esse cara é filho, ele é cria, ele é resultado da cruza de Arthur Lira com Eduardo Cunha. Mas jamais que ele tem relação com... É uma ofensa à memória de Ulisses Guimarães divulgar essa versão. Mas os governistas progressistas divulgaram a ideia de que o Hugo Mota seria realmente alguém que teria quase que aderido ao campo progressista. Deixa eu ver aqui o Gilberto Cruvinel, que chegou aqui. Mauro, qual será a repercussão junto ao Lula da visita do comandante do Exército ao Braga Neto? Zero. Esquece, não vai ter repercussão nenhuma. O comandante do Exército, né, visitou o Braga Neto, né, que é, né, em tese, subordinado ao ministro da Defesa, mas, na verdade, como a gente sabe, os 3 comandantes militares, o José Múcio, é subordinado aos 3 comandantes militares e, por via de consequência, o próprio presidente da República, em tese, comandante em chefe das Forças Armadas. Esse tema do Hugo Mota, deixa eu trazer para vocês isso aqui, que eu acho que é realmente incrível. 2 dias antes da eleição do Hugo Mota,
E aí quero até fazer um elogio, né? Ao jornalismo, é um jornalismo governista, mas acho que foi uma boa ação jornalística feita pela TV Brasil 247. Então, 2 dias antes da eleição do Hugo Mota, a TV 247, então fica aqui o meu registro do elogio à ação jornalística, e acho que tem a ver com a posição da TV 247, né, conseguiram levar o José Guimarães, que é o líder do governo, na Câmara, para conversar sobre a eleição do Hugo Mota, que aconteceria dali a 2 dias. Acho que está ok, acho perfeito. Uma boa posição deles. Né, uma boa ação jornalística deles. Nós não traríamos o José Guimarães aqui, nem ele toparia vir, mas acho que fizeram bem lá no 247 levar. Agora, vamos ouvir. Vamos assistir o que ele falou? Vamos lá. Olha, tá aqui. Deixa eu aumentar. Pronto. Tá aí. Deixa eu rodar. Vale muito a pena ver. Vale muito a pena ver. Para quê? Porque agora tá todo mundo dizendo, né? Os progressistas governantes. Traidor! Rasgou a fantasia. Não rasgou a fantasia. Sempre foi a fantasia dele. Mas vamos dizer. E o pessoal diz: não, é a correlação de forças. Lula não tem nada a ver com isso. Não é assim, não. Vamos ver o que disse José Guimarães nesta entrevista. Vamos lá. Aqui, né, que foi apoiado pelo Rodrigo Maia na época, né, lá atrás. Depois nós fomos mais de última hora para a reeleição do Arthur Lira, e pela primeira vez... Então, né, ele está defendendo o apoio que houve, de fato, do PT e do governo à eleição de Arthur Lira. Como ele disse, foi meio de última hora, apoiamos. Mas agora é diferente, vamos ver o que ele disse. Nós estamos construindo um caminho na eleição do Hugo Mota aqui, onde o PT foi partícipe efetivo na construção da aliança e dessa candidatura. Então, nós temos duas coisas importantes para te falar que me dá segurança que não terá nenhum sobressalto. Primeiro, nós somos partícipes efetivos na construção. Decidimos na hora certa. Do Hugo Mota, né? Hugo Mota. Porque o presidente falou, orientou para nós, não vamos construir... Tinha muita gente que definia que a gente fosse candidato alternativo, mas não, o presidente... Acabou em ponta de faca, né? Vamos disputar para perder, quem... E aí vai, tá? E aí a entrevista segue, mas acho que as duas declarações principais são essas, né? Do José Guimarães dizendo que o governo e o PT foram partícipes efetivos da candidatura do Hugo Mota, que seria vitorioso 2 dias depois. E mais, ele garantindo, não vai haver sobressalto. E aí segue a entrevista, e ele dizendo do presidente Lula, o presidente Lula orientou tanto ele, quanto Gleisi, quanto Odair Cunha, que era o líder do PT naquele momento, o Lindbergh virou líder do PT a seguir, a de fato articularem, apoiarem, conquistarem apoio para o Hugo Mota. Aí os governistas progressistas chamam ele agora, Hugo Mota, bandidinho, isso e aquilo, mas eles apoiaram. Você vai olhar, em todo esse universo governista progressista, não teve uma crítica ao apoio do PT ao Hugo Mota, ao contrário, só elogios. Na lógica sempre da história do correlacionismo, né? Na correlação de forças essa que está dada, dentro dessa correlação de forças, o melhor é o Hugo Mota, porque não vai haver sobressalto, ele não vai nos trair, porque nós seremos e somos um partícipe efetivo, nas palavras do José Guimarães. Não durou uma semana, é óbvio. Mais uma vez, quem tem focinho de porco, orelha de porco e rabo de porco, é porco. Não é Ulisses Guimarães. É porco. É isso. É cruza de Arthur Lira
com Eduardo Cunha e não deu outro. E aí começou, né? Mota diz que 8 de janeiro não foi tentativa de golpe, criticou as penas aplicadas pelo TF, está indicando simpatia às pautas contrárias ao governo após o silêncio da companhia, e está indicando o seguinte, ele pau no Haddad, inclusive houve uma reunião de Haddad com ele na semana passada, Haddad saiu meio desesperado, a reunião foi muito ruim, porque o Hugo Mota já deixou claro para ele, não vai apoiar a taxação, né, para o imposto de renda, essa ideia, porque o governo está dizendo o seguinte, ok, vamos isentar quem ganha até 5 mil reais, mas para isentar quem ganha até 5 mil reais, como o governo não pode perder receita, porque Deus acima de todos e arcabouço acima de tudo, para fazer isto é preciso taxar, é preciso começar a cobrar imposto de renda de quem ganha acima de 50 mil reais. E o Hugo Mota falou, não vai ter disso não. Então, o projeto que seria, ou que será, se der certo, o principal projeto político-eleitoral do governo em 2025 pode estar fazendo água. E o Haddad saiu desconsolado desse encontro, quando estava tudo armado, porque afinal nós somos partícipes efetivos, não haverá sobressalto, companheiro Hugo Mota, camarada Hugo Mota, não deu tudo errado, deu tudo para trás. Né? Então o cenário é um cenário muito preocupante para o governo, mas, gente, desculpa, mas pelo amor de Deus, né? Essa pedra está cantada há muito tempo, né? Há muito tempo. E aí, mais o presidente Lula, na sexta-feira à tarde, continuava insistindo nessa história, dizendo que tem apoio incondicional do Congresso Nacional. Dizíamos que ia ter dificuldade, mas conseguimos aprovar tudo. Um negócio que... A impressão que me dá, às vezes, é que o Palácio Planalto vive em outro país, que não é o Brasil.